As seitas são arminianas? Eu quero reagir aqui a um vídeo que o João Flávio Martinez, do CACP, fez respondendo um questionamento de alguém perguntando se as Testemunhas de Jeová, Mórmons e Adventistas são arminianos. E aí o João Flávio Martinez deu uma resposta aqui. Eu acredito que há alguns pontos que ele acerta e outros que ele erra e outros que ele omite, né? Então nós vamos aqui vendo algumas partes e eu vou fazendo alguns comentários, né? Está lá no canal dele, então vamos observar aqui o que ele falou, né? Trabalhar essa questão das três seitas. Bom, em primeiro lugar, a única que fala que é arminiana é a adventista do sétimo dia. Tanto que o senhor Ezequiel Gomes, lá pela editora Reflexão, fez um curso de arminianismo. Esta é a primeira informação. A segunda informação... Então vamos lá, né? Ele está dizendo aqui que o Ezequiel Gomes, que não é hoje um pastor oficial adventista, ele se identifica com a igreja, mas ele não é um pastor, fez um curso pela editora Reflexão. Não sei nem por que o João fala isso, se é para desqualificar o Ezequiel, não sei. Eu não tenho nenhuma identificação com a teologia do Ezequiel Gomes, mas uma verdade não foi dita aqui, né? O Ezequiel Gomes, ele não foi dito aqui nessa parte. O Ezequiel Gomes tem um livro publicado sobre o arminianismo pela editora Reflexão. Então, uma editora confessionalmente arminiana publicou um livro de um adventista, tá? E detalhe, Roger Olson fez parte de um simpósio há muitos anos atrás na universidade, deixa eu lembrar, J.N. Andrews, uma universidade muito conhecida nos Estados Unidos, e fez lá um simpósio sobre a herança arminiana no meio adventista. Então, no livro Questões sobre Doutrinas, lá eles dizem que não são nem calvinistas e nem completamente arminianos. Quando você lê, principalmente a doutrina de juízo investigativo, você vê que aquela construção particular da salvação ali, ela se adequa dentro dos moldes wesleyanos e também arminianos. Então, dizer que eles não são arminianos, como o João Flávio Martinez vai dizer à frente, é um erro, porque o que o adventismo pensa está mais adequado ao pensamento arminiano, e isso daí não adianta fugir, né? Mas tem um aspecto que o João não menciona no caso nem do adventista, nem das Testemunhas de Jeová, nem dos Mórmons, né? Então vamos aqui continuar, ver o que ele vai comentar agora sobre as Testemunhas de Jeová. É que as outras duas não alegam isso. Talvez as Testemunhas de Jeová possam citar nomes de reformadores, porque na cabeça deles a reforma protestante faz parte do processo até chegar em Charles Russell. Esta é a concepção deles, tá? Mas nenhuma dessas duas, Mórmons e Testemunhas de Jeová, admitem que são arminianas. As Testemunhas de Jeová, elas não têm nada a ver com o arminianismo ou o calvinismo, porque a soteriologia dela é teístico aberto, ou teísta aberto, tá? Por que eu estou dizendo isso? No livro Raciocínio à Base das Escrituras, um livro da organização, é dito o seguinte, que a onisciência de Deus é como um rádio. Ele pode saber tudo, mas não sabe tudo. E aí, por exemplo, eles vão citar Deus chamando Adão. Adão, onde estás? Lá em Gênesis 3. Então, para as Testemunhas de Jeová, Deus não sabia. Então, aqui eu não entendi o porquê, né, o João Flávio Martinez menciona um problema teontológico e não soteriológico. Talvez seja porque na perspectiva arminiana, Deus sabe de tudo, né? Então ele vai selar aqueles que serão fiéis.
ele talvez menciona aqui a questão porque o Deus, na perspectiva das testemunhas de Jeová, pode saber de tudo, mas isso não significa que ele sabe de tudo. Então, eu só não entendi a razão aqui do nexo entre soteriologia e teontologia, que é uma heresia sobre a pessoa de Deus, seus atributos, não necessariamente sobre a soteriologia, a não ser que seja essa a intenção do João, fazer essa ligação aí. Vamos continuar. Não estava. A não ser que ele sintonizasse a sua onisciência, que é como um rádio. Isso mostra que o futuro está aberto para Deus, ele não tem noção do que pode acontecer. Se é que eu posso dizer isso também, porque ele poderia sintonizar, então, ou seja, que Deus é esse que precisa sintonizar para saber alguma coisa? Um Deus que é um rádio divinizado? Então, logo, se eu pudesse classificar, e eu não estou dizendo que eu posso, eu estou especulando, as testemunhas de Jeová, eu diria que na soteriologia deles, eles acreditam no teísmo aberto, além da salvação pelas obras, que aí já seria uma prática kardecista, ou uma prática das religiões espiritistas ou espíritas. Por quê? Você vê a testemunha de Jeová na rua, tal, ele acredita que aquilo lá vai garantir a salvação dele na terra. Então, o erro aqui do João é que ele cita um problema, não ficou muito claro qual é o link que ele gostaria de fazer entre o erro da doutrina de Deus e a soteriologia, mas se for isso, dá para compreender. Porém, quando ele menciona que as testemunhas de Jeová crê na salvação pelas obras, isso é legalismo, né? Não é espiritismo, né? Ainda que o espírita acredita na salvação por obras ou no aperfeiçoamento aí das reencarnações por boas obras, no caso da religião, o que é correto é classificar isso como legalismo, né? Então, mas deve ser lembrado também que as testemunhas de Jeová crê na salvação com várias facetas estranhas, né? Primeiro que lá no fundo eles são muito próximos aos pelagianos, né? Porque apesar de acreditarem no pecado hereditário, eles acreditam que a culpa precisa ser desenvolvida pela pessoa. E por isso que quando Jesus morre, ele vai dar uma outra chance para as pessoas no milênio, né? Aí o milênio tem uns problemas aí do João Flávio, porque ele crê que vai ter sacrifícios no milênio também, mas enfim, é uma nota. Lá no milênio vai receber a chance por conhecer as doutrinas da torre de vigia. Então há um legalismo misturado também com a salvação pelo conhecimento que a organização vai dar para essas pessoas. Então vamos aqui continuar. Na visão deles, os testemunhos de Jeová. Então poderíamos dizer que testemunho de Jeová na sua concepção soteriológica, uma organização que acredita na salvação pelas obras e tem uma visão de teísmo aberto, porque Deus não sabe todas as coisas de fato. E essa é a verdade. Ok? Outra informação, falando dos mormons. Os mormons não têm uma soteriologia parecida com a nossa nem de longe. Eles acreditam em 3 níveis. Aqui ele também comete um erro quando ele fala do destino dos salvos, né? Ele não criticou aqui a forma com que o mormon é salvo, mas o destino, teleste, terrestre, celeste, enfim, quando o debate da soteriologia deve focar em como o processo da salvação agora, independentemente como que vai ser essa eternidade, é processado no indivíduo. Então ele se concentrou aqui um pouco nos erros mormons do estado eterno, digamos assim. Mas vamos lá. Que as pessoas irão no futuro, ou seja, não há perdição. Ou elas vão para o celeste, ou elas vão para o terrestre. Deixa eu adiantar aqui, vamos ver. Viverá. Não ser deuses no futuro, eles têm essa ideia, mas eles vão para o divino, para o celeste. Nós, os protestantes, os cristãos, que não são mormons,
ficarão no terrestre. E os outros que são de outras religiões ou ateus vão para o teleste. Essa é a concepção mórmon. Então, voltando à questão, os adventistas, nessa concepção da salvação por meio sabático ou por... Então aqui, sobre os mormons, muito semelhante aí às Testemunhas de Jeová, precisam estar naquela religião e precisam cumprir as normas da religião para ser salvo, né? Tem que ser batizado, né? No caso dos mormons, a aplicação do batismo é algo fundamental para a salvação, e cumprir os requisitos ali da religião para que a salvação por meio da fé na mensagem de Joseph Smith possa então ser processada. Também é uma religião legalista na sua soteriologia, exclusivista, tal como as Testemunhas de Jeová. Enfim, esse é o processo soteriológico. O que o João Flávio Martinez aqui colocou foram os problemas escatológicos, né? Onde vão herdar a salvação, que tem lá as misturas, né? Agora ele volta sobre o adventismo, e é aqui que eu quero então concluir as minhas observações aqui sobre o vídeo, porque mais adiante ele tenta aí novamente, né, espetar aí os calvinistas. Vamos continuar aqui. Meio do sábado mostra uma salvação pelas obras. Então, dizer que isso é arminianismo ou wesleyanismo não está adequado. Porque no arminianismo, no wesleyanismo, o que acontece é o processo de santificação. E a gente acredita que após salvo você tem que desenvolver, juntamente com Deus, operacionalizando tudo isso, a sua salvação e a sua santidade, ou a sua santificação. Então, qual o problema aqui, né? Observe que ele quis taxar os adventistas de legalistas ou salvação pelas obras, pelo fato dos adventistas estarem cumprindo um dos mandamentos. Mas, diga-se de passagem, nenhum adventista também vai dizer que a pessoa pode adulterar. E ele aqui está dizendo que o wesleyanismo e o arminianismo também precisa operacionar a salvação pela santificação. Ora, santificar é o quê? Obedecer os mandamentos. Daí fica meio no ar essa questão aqui de classificar os adventistas que são, digamos aí, nos contornos gerais, que eles são wesleyanos, né, por causa de Ellen White, né, que era metodista. O que eu acho engraçado, João Flávio Martinez insiste em dizer que Congregação Cristã do Brasil é calvinista, porque Louis Franciscon foi um diácono presbiteriano, então ele diz que é uma seita pentecostal calvinista, mas ele não diz que a igreja adventista é wesleyana, certo? Porque Ellen White era wesleyana quando se tornou aí seguidora de Guilherme Miller. No entanto, a problemática ficou aqui. Então eles lá creem na salvação pelas obras, por causa que guardam os mandamentos, o sábado, e aqui vocês não creem na salvação pelas obras porque vocês estão operacionando. Então, vocês notaram? O mesmo problema, mas ele julga diferente. Então é complicado a forma com que ele classifica. Bom, adventismo na prática, digamos, teológica, séria, aprofundada ali, tem suas formas soteriológicas próprias por causa do juízo investigativo, mas os seus contornos são satisfatórios para o wesleyanismo. Inclusive, anote aí vocês, dentro da tradição adventista tem um movimento muito mais radical, chamado de a última geração. Inclusive, por causa desses, há alguns problemas ali. Esses, o que eles pensavam? Eles pensavam o seguinte, que quando Jesus se fez homem, ele se fez homem com a natureza caída, embora ele nunca tenha pecado. E mesmo assim ele foi santo. Então, se aconteceu isso com Jesus, a última geração vai conseguir obedecer perfeitamente os mandamentos de Deus. Ora, isso é muito semelhante ao que o wesleyanismo pensa sobre a santificação total.
que é possível alcançar em alguns momentos da vida cristã ou até alcançá-la definitivamente, né? O que isso veio depois desbocar numa segunda experiência de santificação mais séria e profunda do que a conversão, etc. Então, há contornos que são próximos, tá? Então, não estou aqui para avaliar tudo isso, porque não dá tempo. O que eu quero aqui só pincelar, e está aqui o meu objetivo central no vídeo, é o seguinte: em nenhum momento, a não ser que eu não tenha prestado atenção, e aqui eu peço desculpa, mas em nenhum momento vocês notaram que o João Flávio Martinez não comentou o chamado livre-arbítrio? Ele não comentou. Se você for pesquisar Adventismo, Testemunho de Jeová, Mormons, essas seitas americanas aí, né, pseudo-cristãs, elas todas têm algo muito em comum, que é exaltar, manter, preservar o livre-arbítrio, certo? O que o arminianismo faz, usando aí a graça preveniente, que aí torna a depravação total inócua e inexistente na prática, e eles, os adventistas, Testemunho de Jeová e Mormons, eles defendem o livre-arbítrio com unhas e dentes, né? E aí isso o João Flávio não mencionou, o que é comum entre as seitas. É essa divindade, esse axioma supremo e divino, inconteste, que é o livre-arbítrio. Por quê? O livre-arbítrio, com ele, eles justificam Deus, eles condenam o ser humano, eles justificam atos dos mais bizarros possíveis, eles mostram a razão do inferno, enfim, não é Deus a referência, mas o livre-arbítrio. Então, foi lamentável esse vídeo, não em tudo, mas foi lamentável por causa de alguns erros, de algumas inexatidões aí, e por omitir completamente o livre-arbítrio, tá bom? Essa é a minha observação a respeito desse vídeo. Que Deus te abençoe e te ilumine.